Pronto, vamos lá. Voltando. Então, as primeiras coleções, tá, gente? Então, os escritos já atribuídos aos apóstolos já circulavam ali nas primeiras comunidades cristãs, tá? Entre elas, aí, as cartas de Paulo provavelmente já circulavam já em conjunto, ali no primeiro século. Lembrando que o primeiro século é até quando? Ainda dentro ali do ano 100, né? Você já tem essas cartas circulando nas igrejas, talvez ali já em conjunto, né? Já era mandado, por exemplo, alguém ia para um outro lugar, né? Para ele veio visitar uma igreja tal, e aí eles têm os conjuntos já de cartas apostólicas, já tem um conjunto ali de livros que eles consideram já que são importantes guardar. E aí essa pessoa pega e leva esse conjunto para outro lugar, para outra igreja, né? E você vai tendo já essa caminhada de inscritos apostólicos já em conjunto, aos poucos, ainda nada assim chamado canônico, mas já andando já em conjunto esses escritos que eram de uma grande importância. O Justino Marte, que é um desses patrísticos, ele ali no meio ali mais ou menos do século II, ele vai falar sobre a memória dos apóstolos sendo lidas no dia chamado do Sol, que é o domingo, juntamente com os escritos dos profetas, que é um conjunto definido ali de 4 evangelhos, que foi afirmado já por Irineu de Lyon. Então, ó, ali, né, ainda ali no meio do segundo século, anos 50, anos 150, 160, você já tem o Justino Marte falando sobre a memória dos apóstolos, né, os escritos dos apóstolos, sendo lidas nos cultos de domingo. O chamado dia do sol é o domingo. Então, no dia de domingo, que seria o dia que a igreja se reúne, tá, gente? Isso foi desde sempre, a igreja se reuniu no domingo, não era no sábado, era no domingo. Sendo lido esses... Professor, Oi. porque nessa, em relação aos estudos do dia do sol, né? Por que algumas, segundo os 10 mandamentos, é no sábado e para outros é no dia do sol, que é no domingo? Então, Pode ver. nos 10 mandamentos, né, você tem ali guardar o dia do sábado, né? Guardar o dia do sábado, o sábado, a palavra sábado, ela significa literalmente descanso. O Shabat, ou Sabá, significa literalmente descanso. Né? Quando a gente lê lá no Gênesis, lá, no sétimo dia, Deus descansou. No sétimo dia, Deus Shabat, tá? Então, o sétimo dia ficou sendo chamado de sábado por causa da palavra descanso. E aí você já tem mais ou menos ali, ainda não era lei, essa ideia de que o sábado era para descansar. Mas já tinha a ideia de que o sábado era o dia do descanso, desde sempre. Depois Deus dá essa lista, né, dos 10 mandamentos e ele coloca essa regra do descanso no sábado. Mas, gente, toda lei, Paulo vai dizer isso, isso é importante você fazer uma leitura sobre Gálatas. Paulo vai dizer isso, que toda lei, ela era para revelar Jesus. Toda ela, todo aspecto da lei, revelava Jesus. O sábado, que Deus mandou a gente guardar, revelava o Jesus. Jesus é o nosso descanso, tá? Então, o sábado era o descanso que nós tínhamos físico e nós não guardamos mais, porque nós temos o descanso espiritual, que é Jesus, tá? A igreja se reunia no domingo, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. Então, eles passaram a guardar o domingo, que era o dia da ressurreição. Não era sagrado, só era o dia da ressurreição, tá? O domingo nunca foi considerado sagrado para a igreja, nunca. Mas o E o sábado também sábado não. é considerado sagrado, não? O sábado era sagrado para o judeu, mas porque a lei dizia que você deveria, era uma ordem, né? Você deveria guardar o sábado. Era uma ordem. Nós não seguimos mais essa lei, porque a lei só veio até Jesus. A lei era para revelar Jesus. O nosso descanso hoje é Jesus, não é o sábado. Nós não descansamos num dia, nós descansamos numa pessoa.
Eu estou te perguntando porque tem muita polêmica sobre o sábado, né? E tem Sim. muitas religiões que colocam nós como errados por não guardarmos os sábados. Então, mas errado seria guardar o sábado, porque a lei vinha para revelar Jesus. Quando você fica na lei, você não está passando para Jesus, né? O que seria o judaísmo, gente? O judaísmo é o cristianismo antes de Jesus. E o cristianismo? O cristianismo é o judaísmo depois de Jesus, né? Quer dizer, o cristianismo deveria ser, né, uma continuação do judaísmo. Você tem a lei até Jesus. Da lei de Jesus para frente, você não tem mais lei, você tem Jesus. Certo? Então, o sábado, você não descansa mais. Não é sagrado o sábado. O nosso Entendi. descanso é Jesus. Jesus é sagrado. Tá? Ok. Depois, se quiser uma outra explicação melhor, ficar uma outra dúvida, esse assunto também pode mandar lá, não tem problema não, que eu falo qualquer assunto, tá, gente? Bem polêmico esse tema, né? Oi? É bem polêmico esse tema, né? Tem. É bem polêmico, sim. É mais por causa dos adventistas, né? Eles me pegaram de saia justa. Eu estou tô trazendo um pouquinho te pedindo mais esclarecimento do assunto. Eu Mas... eu trabalho com muitos deles, né? Então, É, eles gostam de me colocar no canto da parede. não, os adventistas, eles fazem muita... Ninguém guarda o sábado, só os adventistas. Não, assim, dentro do cristianismo, né? Ninguém tem essa ideia de guardar o sábado, só os adventistas mesmo. Certo? Tá bom. Então, no dia chamado do sol, é chamado do sol porque é no costume romano, chamar o domingo de o dia do sol. E era o domingo, né? Era lido. Então, essas memórias dos apóstolos com os profetas. Os profetas seriam os escritos dos judeus, tá, gente? Lembrando que os escritos judeus não era chamado de Torá ainda. Aliás, não era chamado de Tanakh ainda. Tá bom? Eu falei foi na última aula, a maioria não participou. Mas o Tanakh que nós falamos, bastante do Tanakh, ele só é chamado de Tanakh no sexto século, tá? Só no sexto século que ele vai se chamar de Tanakh. Antes, você só tem ele sendo chamado de lei, profetas, escritos, Moisés, só essas coisas. Tá bom? Também em 180, ainda século II, né? O Irineu de Lyon, outro patrístico, ele também vai falar sobre o conjunto de 4 evangelhos separados, 4 evangelhos que eram usados juntos, tá? Então você já tem certeza dos 4 evangelhos no segundo século sendo utilizado e você tem certeza dos escritos dos apóstolos também sendo utilizado. No século III, o Orígenes ele pode ter utilizado os mesmos 27 livros atualmente presentes no cânone do Novo Testamento. Pode ser que eram os mesmos, tá? Porque ele usa 27, provavelmente eram esses mesmos que nós temos. E na sua carta festiva de 367, eu já falei disso antes, né? O Atanásio, que era o bispo de Alexandria, ele forneceu uma lista de livros contendo 27 livros canônicos e utilizou a palavra canonizados para se referir a eles. A lista dos 27 livros são justamente o que nós temos hoje. Então, ali no século IV, né? O Atanásio é a primeira pessoa que chama esses livros de canônicos. Pelo menos registrado, né, escrito, primeiro foi o Atanásio, certo? Vamos lá. Então, nesse período aí de 50 a 150 depois de Cristo, é que foram começar ali, você tem vários documentos aparecendo a rodo, sabe? Então você tem ali epístolas, evangelhos, memórias, apocalipses,
homilias. Homilias são espécies de sermões, sabe? Que são preparados para o culto mesmo. Documentos de ordem apostólica, né? E alguns que eram só baseados na tradição apostólica. Você tem o Didaquê. O Didaquê, ele é uma explicação dos ensinamentos apostólicos. E foi muito utilizado pela igreja, tá? Qual que era a ideia, gente? Na verdade, assim, da maioria desses escritos. A maioria da ideia era tentando explicar os escritos dos apóstolos, tá? A maioria deles eram cartas de uma igreja para outra, né? Ou, enfim, de um bispo, de um pastor, de alguém para um lugar explicando ensinamentos. E aí aquilo tomava uma certa relevância. E aí você acabava ali, a igreja acabava guardando aquelas cartas, e depois você já não tinha mais como separar a quantidade de inscritos. Daí começa o problema, tá? E aí, o Clemente de Roma, lá no final do primeiro século, ele já tinha alguns escritos do Paulo ali, né? Umas epístolas paulinas. Ele já tinha algumas que já eram conhecidas por ele. O Clemente dentre os bispos ali da igreja do primeiro século, ele é o de mais proeminência, por assim dizer, tá? Então, quando ele fala dessas epístolas de Paulo como sendo de valor, então elas têm uma aceitação com muito mais facilidade. É tipo assim, é como se você tivesse, imagine aí uns pastores que você confia mesmo, né? E aí eles falam para você, vários pastores da região falam de um determinado livro, mas esses pastores que você confia fala que esse livro não é bom ou que esse livro é bom. Você vai mais pela ideia desse pastor que você já confia, certo? Então, quando o Clemente ele fala desses escritos paulinos, você tem uma confiabilidade muito maior do que se outros tivessem falado, tá? Gente, lá eu falei para vocês já sobre, quando eu tinha falado um pouco sobre Policarpo, falei só por cima, né? Falei sobre o tal de Márcio, ou Márcio, ou Marcião. Vai depender muito aí de onde está escrito, tá bom? O Marcião, gente, ele foi o primeiro grande herege que teve, assim, no começo da igreja. Eu falei que o João escreveu ali em torno do ano 90, mais ou menos, que o apóstolo João escreveu o seu evangelho para combater uma heresia do gnosticismo, né? Mas a heresia do gnosticismo, ela era tomada por uma parte da igreja, não por uma pessoa que encabeçava, né? Era uma parte da igreja mesmo, assim, que começou a acreditar nela e defender ela. Agora, o Márcio, ou Marcião, ele é um cara que meio que deu trabalho, tá? Porque o Marcião, ele separou um cânon. O Marcião foi o primeiro a separar um cânon, separar um grupo de escritos e falar que aquilo era sagrado. O problema é que ele fez uma bagunça terrível, né? Ele pegou 10 das cartas de Paulo, que ele gostava, e ele pegou só o evangelho de Marcos, e aí ele falou que aquele era o cânon. A ideia dele, né, a doutrina que ele vem trazendo, é de que o Deus do Antigo Testamento e o Deus que Jesus apresenta são diferentes. Que o Deus do Antigo Testamento, na verdade, é um Deus mau. E o Deus que Jesus apresenta e chama de Pai é um Deus bom. Então, tinham dois deuses, o Deus mau do Antigo Testamento e o Deus bom que Jesus apresenta. Então, ele acredita que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus vem trazendo a revelação desse Deus que ele chama de Pai. E que o Deus que os judeus tinham por escrito lá, nos escritos deles, era um Deus mau.
Então ele rejeita tudo ali que os judeus trazem, ele rejeita toda a doutrina dos judeus e ele vem criando uma outra doutrina com base no Evangelho de Marcos e no Evangelho ali, no Evangelho não, nas cartas de Paulo, mas as cartas de Paulo que falam mais sobre fé. Então ele vai excluir todos os escritos que falam sobre fazer alguma coisa, né? Que ele vai falar sobre vida prática, certo? Por que que ele segura só o Evangelho de Marcos, gente? Vocês têm uma ideia? Alguém quer chutar? Eu não quero. Ô, Davidson, enquanto o pessoal aí está pensando se vai chutar ou não, quando foi que começou, na Igreja Católica, a questão da canonização de santos? Foi na época do Clemente, ou foi antes, ou foi depois? Como é que foi isso? Canonização de santos? É. Ah, não, daí começa pro século IV em diante. Quando a gente fala da história da igreja, aí a gente vai falar bastante disso. Vai falar sobre de onde veio o papado, sobre tudo isso aí. Beleza. Tá, pode ficar tranquilo que a história da igreja vai ser bem divertida. Porque aí a gente vai entender o que realmente significa isso e o que é considerado isso aí, né? Canonizar santo, né? E da igreja canoniza tanto santo, né? Eu gosto muito da história da igreja, viu? Quando chegar na história da igreja, eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu gosto bastante. Perfeito. Onde é que eu tava? Ah, não. Ó, gente, deixa eu corrigir uma coisa aqui. O Márcio, ele não separa o evangelho de Marcos, é o de Lucas, tá? Eu confundi aqui. Quem separa o de Marcos são os antilogos. Ele separa o de Lucas, né? Porque Lucas, ele tem uma escrita mais amorosa, né? Ele tem uma escrita, assim, mais cuidadosa. Lucas, ele faz coisas mais detalhadas, né? Por ele ser médico, ele traz Jesus com um cuidado muito maior. Então, ele separa o evangelho de Lucas só. É o único que ele gosta. Mesmo assim, ele tira algumas coisas, ele apaga algumas coisas, né? Ele reescreve, basicamente, o evangelho de Lucas, e ele utiliza ali só 10 cartas de Paulo. Ele chama isso de livros sagrados, chama isso de cânone, ele chama de cânone, tá? E ele vem trazendo essa ideia. Então, assim, foi justamente um herege que trouxe mais necessidade da igreja separar um cânone. O herege foi o primeiro a separar um cânone. E aí a igreja teve a ciência de que isso era realmente muito importante e muito urgente, certo? Tem eu não lembro agora quem foi que falou, mas tem um escrito de uma pessoa que fala sobre Márcio, né? E ele fala assim que Márcio foi a primeira pessoa a entender Paulo, e ele entendeu tudo errado. Né? Ele separou os escritos de Paulo que ele mais gostava para criar uma heresia. O Justino Marte, gente, ali no meio do século II depois de Cristo, ele tem algumas obras ali que são entre 145 a 163. Ele vai falar sobre a memória dos apóstolos, né? E alguns livros que eles chamavam de evangelhos, e que eles eram considerados do mesmo status que o Antigo Testamento, tá? Nas obras dele, você vai encontrar referência ali sobre Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 Tessalonicenses, e possivelmente referência também de Filipenses, Tito, 1 Timóteo, e faz algumas referências a Atos dos Apóstolos e 1 Pedro, tá? Quando eu falo ali possivelmente, é que ele não cita de onde ele tirou, ele só fala algumas passagens, né? Mas não diz de onde ele está tirando, e aí você não tem certeza se ele está falando do que está escrito em Romanos, 1 Coríntios, mas aparentemente sim. Então quer dizer que ali, né, nessa época do Justino Marte, ele utilizava largamente esses escritos. O Tassiano, ele veio para Roma, se converteu ali, e aí
ele preparou, gente, ele voltou, né, para a igreja dele depois, para a Síria, só que ele voltou para a Síria com um evangelho harmonizado, tá? Ele voltou para lá com um evangelho harmonizado. Ele costurou... Então, vai para lá, filho. Mas eu quero falar uma coisa. Não, Dan, papai tá dando aula agora, vai lá, vai. Ele fez um evangelho harmonizado. Ele pegou os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ele costurou os 3 juntos. Ele escreveu, né? Ele não costurou literalmente. Ele foi escrevendo de novo os evangelhos para colocar numa ordem cronológica, tá? E só que ele colocou alguns conteúdos também que não estão nesses evangelhos. Então ele pode ter misturado com outros evangelhos ainda, certo? E aí isso ficou chamado de diatessarão. Diatessarão significa literalmente através de 4, tá? Ele pega os 4 que são os comumente utilizados, chama de diatessarão, que significa através de 4. O problema é que ele coloca essas coisas que não estão em nenhum dos 4, então você não sabe se ele usou só os 4, tá? E aí ele volta para a Síria com esse diatessarão, que vai acabar sendo canonizado lá na Síria, tá? O Irineu de Lyon, gente, ele fez referência, né, a um conjunto ali definido de 4 evangelhos por volta de 180. E na obra principal dele, que é Adversus Rearises, eu devia ter colocado em português, que é Contra as Heresias, né? Ele escreveu esse Contra as Heresias. O Irineu, ele denunciou vários grupos cristãos primitivos que utilizavam apenas um evangelho, né? O marcionismo, que utilizava apenas o evangelho do Marcião, que era o de Lucas, né, reescrito por ele. Os ebionitas, que aparentemente utilizavam só a versão aramaica de Mateus. Isso é muito interessante porque alguns acreditam que o evangelho de Mateus em aramaico foi escrito primeiro ainda que o de Marcos, né? Que Mateus escreveu primeiro em aramaico. Por quê? Porque Mateus escreve para os judeus. Ele não escreve para os gregos, né? Eu falei na outra aula que você tem o Novo Testamento escrito todo em grego, né? Mas Mateus, você tem escritos em aramaico. E é possível que Mateus mesmo tenha escrito primeiro em aramaico, tá? Porque ele escreve para o judeu. E depois alguém traduziu para o grego, ou ele mesmo fez um outro escrito também em grego, tá? E aí esses ebionitas, eles utilizavam só a versão de Mateus em aramaico, só isso. Os docetistas, que usavam apenas o evangelho de Marcos. Os docetistas, eles são esse grupo aí gnóstico, para quem João escreve um evangelho, né, para desfazer o que eles estavam difundindo. E eles utilizam o evangelho de Marcos, porque o evangelho de Marcos é o único que não fala sobre o nascimento de Jesus, né? Mateus fala e Lucas fala do nascimento de Jesus. E eles não acreditavam que Jesus tinha nascido de Deus. Eles acreditavam que Jesus, na verdade, não tinha um corpo físico. Então, eles utilizam o evangelho de Marcos porque não fala do nascimento. Certo? E além de alguns grupos, né, que usavam mais de 4 evangelhos. Então, você tinha grupos que utilizavam um só e tinha grupos que utilizavam mais de 4 evangelhos. O Irineu declarou o seguinte, gente, que os 4 evangelhos, eles eram pilares da igreja e que não era possível que houvesse nem mais nem menos do que 4. E ele cita ali, né, 21 dos livros do Novo Testamento. Ele menciona os 4 evangelhos, Atos, quase todas as epístolas de Paulo, 1 Pedro, 1 João, 2 João e o Apocalipse. Ele argumenta que seria ilógico rejeitar os Atos dos Apóstolos, né, e aceitar o Evangelho de Lucas, pois ambos eram do mesmo autor. Ele também pode ter citado Hebreus, talvez, e Tiago, também talvez, e até mesmo 2 Pedro, talvez também. Mas ele não cita Filemão
e nem 3 João e nem Judas, tá? Agora, interessante dessa ideia do Irineu, dos 4 evangelhos, ele vai escrever... Gente, alguém tá com o microfone ligado aí? Tá dando um barulhinho aqui. Vamos lá. Então, o Irineu, ele fala sobre os 4 evangelhos. Não é possível, ele fala, que sejam nem mais nem menos do que 4. E ele vai fazer uma analogia, gente, que a gente já ouviu muito. Não sei se vocês lembram, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram. Que é a analogia dos 4 evangelhos representando os 4 seres viventes lá do Apocalipse. Vocês já ouviram isso? Lá no Apocalipse fala de 4 seres viventes, né, que estão ali em volta do trono de Deus, né? Um tem o rosto de águia, o outro tem o rosto de homem, o outro tem o rosto de boi e o outro de leão, né? E ele faz essa comparação, ele fala que o evangelho de João representa a águia, né? Deus como águia, o evangelho de Lucas é Deus como homem, o evangelho de Marcos é Deus como o boi, e o evangelho de Mateus é Deus como o leão, é Jesus como leão, tá? Hoje você tem vários pregadores que falam disso também, tem muita gente que fala disso. Isso vem do Irineu, o Irineu que deu essa ideia, ele propôs isso, tá? Lá por volta ali de 180, certo? O Irineu era um cara muito interessante, ele fazia umas analogias bem legais. Fragmento de Muratori. O fragmento de Muratori, ele é o mais antigo exemplo conhecido de uma lista claramente definida de livros do Novo Testamento, tá? Ele danificado e incompleto, o fragmento é uma tradução ruim para o latim de um original em grego e perdido, geralmente datado no final do século II. Então, mais ou menos ali no final do século II, você tem esse fragmento, esse pergaminhozinho aí, que está falando sobre essa lista. Tá? A tradução é bem ruim, é muito mal feita, mas fica claro a lista que ele vem trazendo ali, final do século II, e tem uma lista definida dos livros do Novo Testamento. O cânone aberto de Alexandria. O Clemente de Alexandria, tá? Não era o Clemente de Roma, tem o Clemente de Roma e o Clemente de Alexandria. O Clemente de Alexandria, ali entre 150 e 215, ele utilizava um cânone aberto, tá? Ele se preocupava menos com a canonicidade de um livro e mais com a sua inspiração. Além dos livros que acabaram fora do cânone final, né, de 27 livros, e que tinham aceitação local, como a Epístola de Barnabé, né? Então, assim, além dos livros que a gente tem no Novo Testamento, ele aceitava, né, a Epístola de Barnabé, o Didaquê, 1 Clemente, Apocalipse de Pedro, o Pastor de Hermas, Evangelho dos Hebreus, tá? E alguns livros egípcios ainda, Pregação de Pedro, Tradições de Matias, os Oráculos Sibilinos e Tradições Orais do Evangelho. Então, o Clemente de Alexandria, ele tinha uma ideia assim, não é o livro que tem que ser canonizado, mas é a ideia que tem que ser inspirada. Entendeu? A inspiração, assim, não alguém falar que o livro é canonizado, mas ele tinha que pegar um livro, quer ver, se eu falar, por exemplo, hoje em dia nós temos quase uma ideia assim, sabia? Tem, por exemplo, alguém que pega C.S. Lewis, por exemplo, C.S. Lewis. Alguém pega um livro de C.S. Lewis e tem ele meio que num nível inspirado, sabe? Lê Lewis quase como se lê uma Bíblia. Entendeu? Não estou falando só do livro, estou falando de... Tem gente que faz isso hoje com vários livros, né? Eu vejo muito... Algumas pessoas às vezes colocam os livros do Flávio Josefo quase que em pé de igualdade com a Bíblia, né? Tem muito pregador aí que cita mais Flávio Josefo do que a própria Bíblia. Ele tinha, né? O Clemente tinha essa ideia de cânone aberto. Não precisava canonizar o livro. Só perceber que tinha uma inspiração ali na escritura, tá? Os alogues, gente,
eram alguns cristãos, vai errando, alguns cristãos, que eles rejeitavam o Evangelho de João. E possivelmente também eles rejeitavam o Apocalipse e as epístolas joaninas, por não considerarem apostólico ou por não ser compatível com evangelhos sinóticos, tá? Então, eles tinham ali alguns deles, a maioria, né? Eles entendiam que o Evangelho de João não era compatível com os outros 3 evangelhos. E aí eles não aceitavam o Evangelho de João como sendo canônico. E também aí já por consequência já não recebiam também as cartas dele, tá? Eles foram chamados de alogues pelo Epifânio de Salamina. Ele chamou ele de alog, que significa os que rejeitam o log, né? Quando você usa o a ali no latim, quando você usa o a, é uma negação, né? A quer dizer que não tem. Log é o logos. Alogues não tem logos, não aceita logos, sem logos, tá? O logos é a doutrina que eles tiraram dos evangelhos de João, né? O logos, o verbo que se fez carne. Certo? Vocês estão entendendo aí? O ruim de quando vocês desligam o microfone é que eu às vezes penso que eu tô falando sozinho. É que eu tirei a câmera aqui para não ver vocês, sabe? Para não ficar na frente dos inscritos. Eu estava usando 2 telas e agora eu tô com uma tela só. Não entendi, sim. Maravilha. Gente, qualquer dúvida, pergunta aí, tá? Na hora. É que é uma matéria para se ouvir mesmo, para parar e ouvir, né? Mas qualquer coisa, ó, pergunta na hora, tá? Mas ainda bem que você tirou a tela da gente na frente. Eu dei uma cochilada aqui. Olha só. Meu Deus, vamos lá. Período dos 7 concílios, tá? Então, aí dentre aí 325 a 787, houveram alguns concílios. O que são concílios? São reuniões dos bispos, né, da região, os bispos de todos os lugares, assim, que a igreja tinha conhecimento, eles se reuniam, né, enviavam cartas para eles se encontrarem em determinado lugar, e eles decidirem alguma coisa. Só 325 em diante começou a ter concílios oficiais, tá, gente? Por quê? É quando o Império Romano aceita o cristianismo como religião, né, oficial, e para a perseguição. A perseguição acaba aí em 320, né? E aí 325 você tem já o começo aí dos concílios. O Eusébio de Cesareia, em sua História Eclesiástica, escrita em 330, mencionou os livros que ele entendia como parte do Novo Testamento. Então, ele tinha, isso é o que ele escreveu, tá? Chegando aqui, é hora de recapitular os escritos do Novo Testamento já mencionados. Em primeiro lugar, temos que colocar a Tríade Santa dos Evangelhos. Tríade 4, né? Os 4 santos evangelhos, aos quais segue-se o escrito dos Atos dos Apóstolos, né? Então, em sequência. Então, você tem o Evangelho e aí segue os Atos dos Apóstolos. Depois deste, há que se colocar a lista das cartas de Paulo. Depois deve-se dar por certa a chamada primeira de João, assim como a de Pedro. Depois destas, se está bem, pode-se colocar o Apocalipse de João, sobre o qual exporemos oportunamente o que dele se pensa. Estes são os ditos admitidos. Então, aqui, o Eusébio fala que esses eram tidos já como admitidos universalmente, tá? Esses que ele cita aqui. Só o Apocalipse que alguns aceitavam e outros não, e esses outros eram todos admitidos. Esse que está aqui na lista. Mas ele continua. Dos livros discutidos, por outro lado, mas que são conhecidos da grande maioria, temos a carta dita de Tiago e de Judas, a segunda de Pedro, assim como as que se diz serem segunda e terceira de João, sejam do próprio evangelista, seja de outro com o mesmo nome. Entre os espúrios quer dizer aqueles que não eram admitidos, aqueles que eram excluídos, sejam listados o escrito dos Atos de Paulo, tá? Então, esse, vamos lá, tinha na igreja, era conhecido
pela maioria, pela grande maioria, mas estava sendo discutido ainda se aceitar ou não. Você tinha Tiago, Judas, segunda Pedro, e a segunda e terceira de João. E aí tinha aqueles que não era aceito basicamente por ninguém, tá? Que eram os escritos de Atos de Paulo, não eram aceitos como inspirados, mas a igreja tinha. Eles tinham, só não eram aceitos como inspirados. Atos de Paulo, o pastor, que é o pastor de Hermas, e o Apocalipse de Pedro. E além destes, a que se diz carta de Barnabé, e a obra chamada Ensinamentos dos Apóstolos, e ainda, como já disse, talvez o Apocalipse de João. Alguns não aceitavam e alguns aceitavam, tá? O livro de Apocalipse, ele deu um certo trabalhinho. Por quê? Porque era muito alegórico, né? Muito alegórico, então a história, assim, não parecia tão real. Alguns não tinham ele como sendo uma história real, tá? Por isso ele deu bastante trabalho. O sínodo de Laodiceia, a reunião, sínodo e concílio é a mesma coisa, é uma reunião, tá? O sínodo de Laodiceia foi um sínodo regional que reuniu aproximadamente 30 clérigos, né, uns 30 bispos ali, da Ásia Menor, entre 363 e 364, em Laodiceia, na Frígia. Os 59 cânone deste sínodo, 59 regra, né, a 59ª regra deste sínodo, ele proibiu a leitura de livros não canônicos nas igrejas, tá? O cânone 60, ele listou como canônicos os 26 livros do Novo Testamento, excluindo o Apocalipse, tá? Então teve esse concílio aí em 363 ou 364, e aí ficou proibido a leitura de livros que não eram canônicos dentro da igreja, né? E aí listaram esses livros, né? Mas excluíram o Apocalipse, então listaram 26 livros. Contudo, a autenticidade desse último é meio duvidosa, tá? Porque ele não é citado na maioria dos manuscritos, então não se tem certeza se isso era já colocado mesmo, tá? Essa ideia de que o Apocalipse foi excluído, essa regra de número 60, né? Não tem certeza se ela era tão real mesmo, porque não foi citado. Pode ser que alguém tenha acrescentado depois isso, tá bom? O Papa Damaso I, ele encomendou, né, uma Bíblia em latim, passada do grego para o latim, ao Jerônimo, né, a Vulgata Latina. A Vulgata Latina foi escrita pelo Jerônimo, e quem encomendou foi o Papa Damaso I. Então, ali por volta de 383. E foi a Bíblia que depois foi oficiada pela Igreja Católica, né? Ele é considerado o pai do cânone católico, né? O Papa Damaso, e ele é que listou esses livros que seriam traduzidos. A lista que ele listou segue abaixo, né? Essa teoria tem sido essa daqui. Primeiro, aquela lista dos livros do Antigo Testamento, incluindo aqueles livros que a gente chama de apócrifos, que eles chamam de deuterocanônicos, que o Jerônimo não queria fazer a tradução. Ele fez porque o Papa, né, que deu a ordem, o Papa meio que obrigou ele a fazer, mas ele não queria. E aí você tem no Novo Testamento os 4 evangelhos, o primeiro livro dos Atos Apóstolos, primeiro não, um livro, né? 3 epístolas de Paulo e a de Hebreus, 2 de Pedro, 3 de João, 1 de Tiago, 1 de Judas e o Apocalipse de João. Você tem os 27 livros aí, tá? Listados pelo Papa Damaso, pedindo para que o Jerônimo fizesse essa tradução da Bíblia, tá? Ele é considerado aí o pai do cânone da Igreja Católica, que é o mesmo nosso, do Novo Testamento. O Agostinho, ele participou de 3 cânones, 3 sínodos, né? 3 reuniões importantes aí. Ele efetivamente ele impôs, né, o que ele queria
nessas reuniões. Por quê? Porque o Agostinho era reconhecido como um grande homem por todo mundo, então a opinião dele era muito valorizada, por mais que um ou outro fosse contra o que ele falava, a maioria sempre ia a favor do Agostinho, né? Então, assim, foi o que ele definiu, né? Ele não era o chefe deles, mas foi o que ele definiu. Ele comandou esses 3 sínodos, né? E o de Hipona de 393, o de Catargo de 397 e o Concílio de Cartago de 419, tá? Foram 2 em Cartago e 1 em Hipona. Cada um deles rejeitou a mesma lei. Nada deve ser lido na igreja com o nome de escritura divina, exceto o Antigo Testamento, incluindo os deuterocanônicos. E os 27 livros canônicos do Novo Testamento, aparente. A gente lê sem ponto, fica horrível, né? Então, nada pode ser lido na igreja, né? E chamado de escritura divina. Não pode ser lido nada e chamado de escritura divina, a não ser os livros que já tinham no Antigo Testamento e os 27 canônicos do Novo Testamento, tá? Então, assim, alguém chegava lá com qualquer outra carta, qualquer outro escrito, não podia ser lido na igreja, não podia ser chamado de escritura divina, não podia. Chamar de escritura divina era só o Antigo Testamento, já separado pelo Damaso, e pelo Papa Damaso, né? E os 27 livros que eles já tinham ali considerados como Novo Testamento, certo? Aparentemente, esses decretos também declaram que a Epístola aos Hebreus foi escrita por Paulo, tá? E por um longo tempo encerraram o debate sobre o tema. Ninguém mais falava sobre isso. Este mesmo cânone seria reafirmado em 1546, durante o Concílio de Trento, tá? Trento. O Papa Inocêncio I, por volta de 405, ele envia uma lista de livros que ele chama de sagrados ao gaulês Exupério, que nome bonito para você pôr no seu fio, ó, que lindo, né? E ele identifica essa lista, né, como sendo do Concílio de Agostinho. Ele vai mandar essa lista idêntica ao Concílio de Agostinho para esse gaulês, e cita 14 epístolas de Paulino, tá? Paulinas. Ele vai considerar que Hebreus é de Paulo. Segundo a Enciclopédia Católica, na virada do século V, a Igreja Ocidental, liderada por Inocêncio I, reconheceu o cânone bíblico previamente estabelecido pelos cânones do Concílio de Roma, em 382, e dos concílios norte-africanos de Agostinho. Então, gente, se a gente recapitular aqui, né, 382, o Papa Inocêncio, ele já tinha separado esse cânone, né? Ele já tinha separado os livros que ele chamava de inspirado. E aí, ali em 393, você tem um concílio, um primeiro concílio ali, sério, liderado por Agostinho, que vai também confirmar esse cânone. Você já tem a igreja chamando de canônicos esses livros, tá? Ali no final ainda do século IV, certo? A igreja, ela definiu os livros? A igreja católica definiu esses livros? Não. A igreja católica afirmou esses livros como canônicos. Lembrando que o nome católico aqui não é da igreja católica que a gente conhece hoje. Católica é a igreja universal. É quando a igreja fazia essa reunião, o concílio, tá? Era uma igreja só. Quando a gente fala em católico aqui, vocês têm que pensar que era a igreja do Império Romano. O Império Romano dominava boa parte do mundo. Toda a igreja dentro do Império Romano era chamada de católica. Certo? Igreja universal. Vocês entenderam isso? Então, a igreja, ela não definiu o cânon. Ela só acreditou, né, esse nome de canonizado aos livros que eles já utilizavam. Ok? Se alguém falar assim, a igreja católica separou os livros lá
que ela queria canonizar e tal, né? Alguém fala para você amanhã na rua, né, Marcão? Alguém chega para você e fala assim, você sabia que a Igreja Católica definiu esses livros aí da Bíblia que você usa? Você já sabe É dizer, verdade. já sabe dizer para ele, não, a Igreja Católica não definiu livros. A Igreja Católica, ela só confirmou a canonicidade, né? Ela atestou a canonicidade de livros que já eram utilizados, desde sempre. Primeiro século já tinha utilizando, segundo século, terceiro século, e aí no quarto século só é que um concílio vai definir ali e falar assim, não, ninguém acrescenta mais nada, não muda mais nada. É isso aqui, acabou. Mas é o que já vinha sendo usado há bastante tempo, ok? Ok. Gente, às vezes eu vejo alguém que faz vídeo, né? Uma galera aí gosta de criar polêmica, faz vídeo aí. Você não sabe que a igreja guarda lá, a igreja católica guarda tantos escritos lá, modificou a Bíblia toda, não sei o quê. Cara, a pessoa não sabe nada de história da Bíblia, sabe nada de história da igreja, conhece nada. A pessoa que fala isso sabe nada. Tá? Não teve nada disso. Nunca a igreja católica teve o domínio da Bíblia. Nunca, jamais, em tempo algum. Certo? Perfeito. Outros autores antigos, gente, né? O Cirilo de Jerusalém, lá em 350, na sua aula catequética, é um livro que ele escreve, ele também segue alguns livros, né? Ele vai listar alguns livros. Os 4 evangelhos, Atos, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 3ª João, 1ª a 3ª João, Judas, as epístolas paulinas, ele cita 14, porque ele considera que Hebreus é de Paulo, e o Evangelho de Tomé, citado como pseudepígrafo, tá? Então, ele faz uma lista, né? O Cirilo, ele faz uma lista de livros que ele utilizava, são esses aí, junto desses que a gente conhece, ele também utilizava o Evangelho de Tomé. É um pseudepígrafo, tá? Ele sabia que não era do Tomé, mas ele utilizava. O Atanásio, ele vai escrever, né, na sua carta festiva, em 367, lembrando, Atanásio é o primeiro a chamar esses 27 livros de textos canônicos, tá? Para se referir a esses livros, ele chama de canônicos. O Epifânio, em 374 a 377, em Panarium, é um escrito dele, citou os 4 evangelhos, 13 epístolas de Paulo, Atos, Tiago, 1 Pedro, 1ª, 3ª João, Judas, Sabedoria e Siracida. Sabedoria e Siracida são 2 apócrifos. Anfilóquio de Icônio, o bispo Anfilóquio, ele, em seu poema Jâmbicos para Seleuco, escrito em algum momento depois de 394, trata do debate sobre a inclusão de vários livros que deveriam ser admitidos e parece incerto sobre as últimas epístolas de Pedro e João, a epístola de Judas e o Apocalipse. Então, ele fala sobre os livros que deveriam ser admitidos, mas ele deixa assim meio incerto, assim, né? Epístola de Pedro, João, Judas, Apocalipse, ele já não põe muita fé. Esses foram sempre os livros que deram trabalho, tá? E o Jerônimo, né? Ele vai fazer uma lista dos livros que são pertencentes ao Novo Testamento na sua Epístola 53. 4 do Senhor, que são os evangelhos, né? Epístolas de Paulo, 14, né? 1ª e 2ª Pedro, 1ª a 3ª João, Judas, Tiago, Atos e Apocalipse. Isso aí é o Jerônimo, aquele lá que vai traduzir a Vulgata. Ele fala desses livros, são os livros que ele considera, os que a gente tem hoje, certo? Os cânones orientais... Oi? Você conhece alguém com esse nome, Epifânio? Rapaz, eu conheço um cara, muito gente boa, viu? Conhece, né? Conheço um cara, gente boa pra caramba. Beleza. É um nome bem legal. Ó, quando a gente Perfeito. falar mais da história da igreja, você vai querer usar mais esse nome, viu? Sério? Vamos Tá ver. certo. Vamos lá. Tá bom. É bom que quando alguém falar alguma coisa, tem uma explicação, né? Os cânones orientais, tá? Então agora a gente tá falando de cânones
que não são ali do Império Romano, são dos Oriente, o cânone do Oriente, tá? Então a Bíblia sai do Império Romano, vai para outros lugares, certo? É o mundo, gente, o mundo é grande, não ficou o tempo todo na mão de Roma, nada não, isso é conversa fiada, tá? As igrejas orientais, né, elas sentiram de modo geral, assim, menos necessidade de separar o que seria cânone e o que não seria cânone, tá? Elas eram mais conscientes, assim, da qualidade espiritual, tá? Então, eles não fizeram tanto debate, não tiveram muitas reuniões, foi mais de boa. As igrejas orientais recebiam, olhavam e estava na hora, assim, mais fácil definido se era cânone ou não, não tiveram muita briga, certo? De uma forma similar, né, ao Novo Testamento da Igreja Ortodoxa Síria, Apostólica Armênia, a Igreja Ortodoxa da Georgiana, a Igreja Ortodoxa de Cópita é a língua dos egípcios, né? Cópita é do Egito, Ortodoxa Cópita de Alexandria, e da Igreja Ortodoxa Etíope, apresentam diferenças menores, mesmo que 5 dessas igrejas façam parte da Igreja Ortodoxa. A palavra ortodoxa, gente, aqui significa... Como é que eu vou explicar? Não sei explicar. Ortodoxia é... Qual que é a palavra, gente? Me ajuda aí, alguém? Doutrina, tá? A ortodoxa é aqueles que guardam a doutrina. Segundo eles, pelo menos, é os que guardam a doutrina de forma mais estrita, mais firme, tá? Então, igreja ortodoxa é os que, historicamente, é os que guardaram a doutrina desde o início, tá? Então, o Apocalipse, gente, é o livro mais disputado entre eles lá, entre essas igrejas orientais. No Oriente, os movimentos como os quiliasmo e o montanismo deu um trabalhozinho, viu? Levantaram suspeitas sobre ele. Ele só foi traduzido para o georgiano no século X. Ó, demorou demais. E jamais foi incluído no lecionário oficial da Igreja Ortodoxa em tempos bizantinos ou modernos. Então, até hoje, a Igreja Ortodoxa do Oriente, eles não utilizam Apocalipse na igreja, para o público, tá? Eles utilizam, assim, entre eles, mas eles não pregam nada do Apocalipse, tá? A Igreja Ortodoxa do Oriente, até hoje, eles não usam o Apocalipse da forma que a gente usa aqui. Fora do Império Bizantino, né, ainda, não no Oriente, mas fora do Império Bizantino, fora de Roma, você tem ali no século IV, né, a doutrina do Addai, que é um cânone do Novo Testamento com 17 livros, tá? Ele tem ali o Diatessarão é aquele grupo lá, né, que o Cirilo juntou lá os 4 evangelhos, né, fez um livro só, colocou os 4 tudo junto, né, em ordem cronológica, então ele misturou, fez um rebuliço, ele misturou Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo no livro só, e o nome é Diatessarão, que significa entre quatros. O Atos e 15 epístolas paulinas, incluindo 3 Coríntios, tá? Então lá, eles têm lá 15 cartas de Paulo, porque eles têm a carta de 3 aos Coríntios, que na verdade é um pseudepígrafo. Ninguém sabe de fato quem escreveu 3 Coríntios, mas eles têm lá essa carta. A doutrina é tida como a mais antiga tradição da igreja síria e defende que somente esses livros podem ser lidos nas igrejas, nada mais. Ela também afirma que as epístolas de Paulo teriam sido enviadas por Pedro a partir de Roma e que Atos foi enviado por João, filho de Zebedeu, a partir de Éfeso. No século V, a Bíblia síria, chamada Peshitta, ou Peshito, você pode ouvir um dos dois, tá? O Peshitta ou Peshito é a mesma coisa, é a Bíblia da Síria. Ela foi formalizada
aceitando Filemão, Tiago, 1 Pedro e 1 João, mas excluiu 2 e 3 João e 2 Pedro, e também excluiu Judas. E o Apocalipse também foi excluído. Depois do primeiro concílio de Éfeso, 431, a Igreja do Oriente se separou e mantém este cânone com 22 livros como oficial até os dias de hoje. Então você vai encontrar, gente, em igrejas fora do Ocidente, né? Nós vivemos no Ocidente, tá? Todo mundo aqui da Europa para cá, todo mundo é Ocidente, né? O norte da África, tudo aqui é Ocidente. As igrejas do Oriente, pro lado da China, Japão, enfim, pro lado de lá, você tem cânones maiores e menores. Você tem, por exemplo, aqui esse cânone da igreja da Síria, você tem só 22 livros, tá? Mas você tem outros cânones que tem só no Novo Testamento mais de 30 livros, certo? Então você vai achar para mais e para menos. O cânone armênio, né, a Bíblia armênia, ela acrescentou apenas um livro, 3 Coríntios. Não sei por que acrescentar 3 Coríntios, mas que também é parte dos Atos de Paulo, que é um livro que foi canonizado pela Igreja Apostólica Armênia, mas que não faz mais parte da Bíblia. Fez, mas não faz mais. O Apocalipse, porém, só foi aceito por volta de 1200, tá? Ali no final do século XII, começo do século XIII, quando o arcebispo Nerses organizou um sínodo, uma reunião armênia, né, em Constantinopla, justamente para aceitá-lo. Apesar disto, até o final de 1290, houve várias tentativas de incluir no cânone armênio diversos livros apócrifos, como o Conselho da Mãe de Deus, ó que livro legal, né? E o livro de Criapos e a popular Epístola de Barnabé. É popular mesmo, muita gente pegou nessa epístola. Os cânones cópita é lá dos egípcios, né? E etíopes. A Bíblia cópita, adotada pela Igreja Ortodoxa cópita, inclui 1ª e 2ª Clemente, 2 cartas aí que não são apostólicas. A Bíblia etíope, utilizada pela Igreja Ortodoxa etíope, inclui diversos livros não aceitos por nenhuma outra igreja, tá? Alguns sínodos, que são aquelas coleções de oração, instruções, tal, que são atribuídos a Clemente de Roma. O Octateuco, que é um livro supostamente escrito por Pedro para Clemente. O livro da Aliança, em 2 partes. A primeira detalha as regras do ordenamento eclesiástico, e a segunda traz algumas instruções aí de Jesus para os discípulos, passadas por ele entre a ressurreição e a ascensão. É isso que esse livro traz, tá? E a didascália, cada nome difícil, com mais regras similar às constituições apostólicas. Além disto, a ordem, o nome e a divisão dos capítulos e versículos de alguns livros é ligeiramente diferente dos demais cânones, tá? Então, o cânone etíope é o maior que nós temos até hoje. Eles têm muitos livros a mais do que a gente no Novo Testamento. Depois da Reforma Protestante, em 1517, o Martinho Lutero, né, ele fez lá a tradução, né, da Bíblia luterana, até hoje chamada de Bíblia de Lutero. Ele fez a tradução para o alemão da Bíblia ali. Ele pegou, né, ele traduziu. Eu falei na outra aula, depois está gravado lá para vocês darem uma olhada. Ele traduziu lá ele juntou a Vulgata, pegou o que tinha em grego, pegou o que tinha em hebraico. Ele pegou dos 3 ali para ele trazer uma ideia melhor para o alemão, porque como eu falei na outra aula, né, depois vocês deem uma olhada lá, tem muita dificuldade na tradução de uma Bíblia para outra língua, de uma língua para outra língua, justamente por causa de algumas palavras que você não acha. Então, ele fez um trabalho muito bem feito, tá? Porque ele pegou
três boas fontes para ele traduzir. O problema é que, assim, ele tinha uma dificuldadezinha com a carta de Judas, Tiago, Hebreus e Apocalipse, tá? Ele colocou elas no final ali, separado. Ele propôs, gente, remover eles do cânone. Ele achava que essas cartas não deveriam ter sido canonizadas, né? Ele tinha ali apoio de alguns de dentro da própria Igreja Católica, né, como o cardeal Caetano e o Erasmo de Roterdã, que fez um trabalho muito importante para a gente hoje, também está na outra aula lá, depois vocês deem uma olhada. Né? E, parcialmente, ele achava que aquilo ali era o contrário aos ensinos, né? Essas cartas eram contrárias aos outros ensinos, né? Por causa da ideia de sola gratia e sola fide, né? Só a graça e só a fé. Só a graça e só a fé foram ideias trazidas por Lutero. Salvação era pela graça e pela fé. E aí, como você tem, por exemplo, a carta de Tiago, falando sobre obras, ele achava que isso era contrário a essa ideia. Certo? Então, ele tinha dificuldade com essa. Judas também, ele tem uma dificuldade com a ideia da carta de Judas. Hebreus e o Apocalipse. O Apocalipse não tanto por causa da ideia de graça e fé, mas é mais por ser muito alegórico, tá? Mas hoje, por exemplo, os luteranos, eles não aceitam isso, eles não vão nessa onda mais. Só Lutero que teve esse problema, tá? Mas até hoje elas estão por último lá na Bíblia luterana. Algumas confissões protestantes, tá? Protestante aqui são as igrejas que descendem, né, que vêm dessa ideia da reforma protestante, né? Igrejas são fundadas a partir da ideia da reforma protestante. Então, entre as confissões de fé, são elaborados, né, diversas, identificaram pelo nome 27 livros canônicos, incluindo Confissão de Fé francesa, Confissão belga e a Confissão de Westminster, do período da Guerra Civil. O que são as confissões, gente? Confissões é assim. Depois dessa separação da igreja, né, depois da Reforma Protestante, você tem algumas outras denominações, alguns outros grupos sendo formados por pessoas que aderiram a essa reforma da igreja. Porque o que o Lutero fez foi uma reforma. Lutero nunca propôs uma separação da igreja. Ele queria reformar a igreja. Ele foi jogado para fora, né? Ele foi excomungado. Mas ele não queria reformar, ele não queria separar, ele queria reformar, tá? Então, tudo que vem da ideia de Lutero foi chamado depois de reformado, reformadores, certo? Hoje, né? Mais 10 minutos, tá? Eu vou tentar acabar a aula em 10 minutos. Quase me perdi. Então, aí essas confissões, né, para essas igrejas fundadas depois de Lutero, eles passaram a adotar essa ideia de confissões, né, para quem entrasse na igreja, seguisse essa linha de pensamento. Então, eles têm lá 30, 40, 50 regras de fé, né, para constituir a ideia de quem está entrando ali. Ó, você vai entrar nesse grupo aqui, esse grupo aqui acredita nisso, 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 tá? E lá eles têm listados os livros que eles aceitam como canônicos. Por que isso? Porque a Igreja Católica, depois de Lutero, ela canonizou, né, alguns livros. Não assim que ela incluiu, ela não incluiu de fora, já estava lá, mas ela canonizou que não era canônico, tá? Que são os deuterocanônicos. Os cânones evangélicos. Algumas denominações cristãs, né, ali depois de 1700, na Inglaterra, elas não aceitaram a teoria de que os concílios é que determinaram os cânones. Tá? Então alguém falava assim, não, o cânone que nós temos hoje foi formado ali no Concílio de Roma, no Concílio de Cartago, no Concílio de Hipona. Eles não aceitavam isso. Eles entendiam que o Novo Testamento, como foi escrito por Paulo,
como foi escrito por Pedro, como foi escrito por João, homens que eram inspirados, que tinham uma sabedoria maior, conheciam uns aos outros, e eles até citaram, aparentemente, algumas coisas, né, deles, né? Pedro fala sobre as cartas de Paulo, Apocalipse finaliza lá dizendo que ninguém poderia tirar ou acrescentar nada desses escritos. 2 Timóteo fala ali uma citação aparentemente de Lucas e de Mateus. Então, eles não aceitavam que os concílios tinham separado esses cânones. Eles entendiam que, desde os apóstolos vivos ainda, esse cânone já estava pronto. Certo, gente? Honestamente, eu acho que isso é uma besteira, tá? Você não acreditar que o cânone foi não definido, mas selado, né? Foi batido o martelo depois, porque nós temos que acreditar, gente, nós temos que entender que os apóstolos não foram o fim da obra de Deus. Os apóstolos foram um meio, né? Eles tiveram o seu período ali, eles colocaram os fundamentos. Mas depois você tem a igreja mesmo. A igreja ainda é o corpo de Cristo. Você tem os concílios ali de Cartago, de Roma, de Hipona, você tem todos os concílios ali. E, gente, essa é a igreja. É a igreja, é o corpo de Cristo se reunindo, né? Nós temos que acreditar que Deus é quem estava mantendo a obra. Eu falei na outra aula que se você vê a história da Bíblia, cara, é fantástica para mim. Você vê como é que a Bíblia chegou do tempo lá de Jesus até os dias atuais, né? Toda a escrita, todo o processo que ela teve, até você ter hoje, a Bíblia que você tem hoje. Gente, é um milagre fantástico. É uma história muito maravilhosa, né? Então a gente tem que entender que a igreja foi conduzida por Jesus, é o corpo de Cristo, certo? Eu acho uma besteira pensar assim. Qualquer dúvida, vocês me falam, vocês estão tão calados hoje. A Contra-Reforma, gente, lá em 1546, né, você tem em 1517 a Reforma, 1546 você tem a Contra-Reforma. O que é a Contra-Reforma? É a reunião da Igreja Católica para combater o que Lutero tinha feito, né? Lutero tinha começado um movimento, não porque ele quis, mas começou, e aí agora a Igreja Católica ela quer combater esse movimento. E aí tem o Concílio de Trento, em 1546, que tornou dogmática, tá, a definição católica do cânone bíblico. Então, em 8 de abril de 1546, durante o Concílio de Trento, foi aprovada a afirmação cânone da moderna Bíblia Católica, que inclui os livros deuterocanônicos. Entenda só, gente, a Igreja Católica ela não incluiu os deuterocanônicos nessa data. Eles já vinham sendo utilizados já desde a Vulgata Latina, antes da Vulgata Latina ainda, desde a Septuaginta, eles já estavam na Septuaginta, a Bíblia que Jesus pegou, que Paulo pegou, né, que eles utilizaram largamente, já estavam lá. Eles nunca tinham sido aceitos como canônicos. Eles eram deixados lá, porque eram especiais, mas não eram canônicos, tá? Em 1546, a Igreja Católica, ela cria um dogma, tá? Esses livros agora, eles são dogmáticos, eles são importantes demais, eles são canônicos de verdade agora para eles, certo? Então, por isso eles são chamados de deuterocanônicos, que são o segundo cânon, ok? Que isso, acabou? Rapaz, acabou. Ainda bem que acabou. Olha só. Vocês entenderam até aqui? Podem falar agora, abram os microfones de vocês. Sim, eu entendi. O que eu quis É por isso que passar a gente fica caladinho. É por isso que a gente fica caladinho, né, professor? Que diz que ouvindo que se aprende, né? O que eu quis passar para vocês até agora? É que você teve aí vários conflitos, né? Livros entrando, livros saindo, né? Você tem a igreja pegou alguns livros que quase foram canonizados, foram utilizados largamente, né? Mas a igreja hoje nós temos no Novo Testamento
os livros que nós temos desde o começo. Desde lá do começo, com toda a luta, né? Apocalipse entra, Apocalipse sai. Alguém quer tirar Tiago, alguém quer colocar Tiago, alguém quer tirar Judas, quer colocar Judas, né? Mesmo com tudo isso, desde lá do começo, nós estamos usando os mesmos livros, ok, gente? Aí você tem fora do Ocidente, fora daqui do mundo que nós conhecemos, né, o Ocidente, fora daqui você tem ainda as igrejas que Roma nunca chegou perto. A Igreja Católica, alguém fala assim, não, o Ocidente foi dominado pelo catolicismo desde sempre, a Roma sempre dominou, então Roma, de um jeito ou de outro, sempre deu um jeitinho para controlar a Bíblia. Gente, conversa fiada. Você tem as igrejas do Oriente inteiro ainda utilizando, pelo menos alguns livros que nós temos nos dias atuais ainda. Certo? Você tem igrejas do Oriente que usam livros a mais, tem igrejas que usam livros a menos, mas certo que você tem pelo menos os 4 evangelhos em todas elas, e você tem boa parte das cartas de Paulo em todas elas. Ok?